Pensa comigo, o que um rei babilônico super arrogante, um decreto da Pérsia e a chegada de Cristo poderiam ter em comum? À primeira vista parece uma mistura meio aleatória, né? Mas a história revela um padrão fascinante. Hoje a gente vai explorar como três dos maiores impérios da antiguidade, sem nem fazer ideia, acabaram servindo como ecos. Ecos distantes de um reino que ainda estava por vir, um reino que não pode ser abalado. Vamos juntos descobrir como a história foi esse grande palco, sabe? Um palco divinamente preparado para uma verdadeira revolução espiritual. Essa ideia é o coração da nossa jornada de hoje. Muito, mas muito antes de Cristo andar aqui na Terra, a história já estava sussurrando o nome dele. Deus estava usando os impérios mais poderosos do mundo como se fossem instrumentos, sabe? Tecendo através dos dramas e dos decretos deles as primeiras notas de uma grande sinfonia. Eram prenúncios, ecos de uma realidade muito maior que estava prestes a se manifestar. E o nosso primeiro eco vem, olha só, do coração do império mais poderoso daquela época, a Babilônia. E para isso, a gente precisa conhecer o rei Nabucodonosor. É na história dele, no auge do orgulho humano, que a primeira e talvez a mais importante peça do nosso quebra-cabeça se revela. Essa frase aqui, do livro de Daniel, ela é um retrato perfeito da cabeça de Nabucodonosor. Imagina só, estar no topo do mundo, com nações inteiras aos seus pés. Na mente dele, ele não era só um rei. Ele era o arquiteto da própria realidade, o centro de tudo. Só que essa visão, ela estava prestes a ser completamente destruída. Ele ia aprender da forma mais dura uma lição sobre o que é poder de verdade. A história é impressionante. Para confrontar um orgulho desse tamanho, a resposta divina foi radical. Nabucodonosor simplesmente perde a sanidade, passa a viver como um animal selvagem, até o momento em que, no fundo do poço, ele finalmente olha para o céu. E ali, ele reconhece que existe uma autoridade muito acima da dele. Essa jornada o transforma de uma arrogância delirante para uma declaração poderosíssima sobre quem de fato governa o universo. E aqui está a primeira lição fundamental. Esse novo reino, ele tem uma porta de entrada, mas ela é baixinho. Não dá para entrar de peito estufado, cheio de autossuficiência. É preciso se curvar. O orgulho tem que ficar do lado de fora. E o maior rei da Terra aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Agora olha só esse contraste. É aqui que o eco encontra a sua melodia original, sabe? A humildade de Nabucodonosor foi forçada, uma lição aprendida na marra, com dor. A de Cristo foi uma escolha, um ato voluntário, um ato de amor. Um foi um rei que caiu do seu trono na terra. O outro foi um Deus que desceu do seu trono celestial. E isso já revela a lógica completamente invertida do reino de Cristo. O poder não é para ser conquistado, mas para ser entregue. Vamos avançar um pouco no tempo, para o império seguinte. Se a primeira lição foi aprendida no sofrimento pessoal de um rei, o segundo eco, ele ressoa de um jeito diferente. Com o rei Dário, dos Medos e Persas, a revelação sai da esfera privada e se torna pública, um decreto oficial para todo o império ouvir. A cena é clássica. Daniel, milagrosamente salvo na cova dos leões. Diante daquilo, o rei Dário fica tão impactado que ele baixa um decreto. E as palavras desse decreto são pura profecia. Ele declara três verdades que, séculos depois, virariam pilares da mensagem de Cristo. Que Deus é um Deus vivo e não um ídolo de pedra. Que o seu reino é eterno e, o mais importante, que ele tem o poder de salvar da própria morte. E aqui a história nos dá uma metáfora poderosíssima. O que aconteceu com Daniel naquela cova não foi só um milagre isolado. Foi como um ensaio geral no grande palco da história, sabe? Uma prévia do evento principal que ainda estava por vir. A ressurreição de Cristo e a sua vitória definitiva sobre a morte. O paralelo é impressionante e acontece em 3 atos. Primeiro, uma pedra sela um destino que parecia ser de morte, tanto para Daniel quanto para Jesus. Depois, a autoridade humana declara o caso como encerrado. Mas, no fim, o selo humano é quebrado por um poder infinitamente maior. O livramento de Daniel foi a sombra. A ressurreição de Cristo é a realidade, a luz para a qual aquela sombra sempre apontou. Nosso terceiro e último eco nos leva até Ciro o Grande, da Pérsia. Com ele, o foco se expande. Se antes a gente viu a revelação no coração de um homem e depois num decreto, agora a gente vê na própria geopolítica. A mão de Deus começa a mover as peças no grande tabuleiro da história das nações.
Ciro faz algo que politicamente não tinha precedente. Ele emite um decreto que está registrado na Bíblia, permitindo que o povo judeu que estava exilado há décadas na Babilônia voltasse para sua terra e reconstruísse o templo em Jerusalém. Isso era um ato de libertação em escala nacional. Deus estava mostrando que seu poder não se limita a pessoas. Ele move impérios inteiros para cumprir seus planos. E aqui, de novo, a história funciona como um espelho. Ciro foi o libertador de uma Babilônia geográfica, resgatando um povo de um lugar físico de opressão. Mas ele era só o eco de um libertador muito, muito maior. Cristo veio para libertar a humanidade de uma Babilônia espiritual, que é o exílio da alma, a escravidão ao pecado. E agora a gente chega ao ponto em que todos esses ecos convergem, se juntam num único som. Jesus não é só mais um passo nessa progressão. Ele é a própria melodia. A personificação, o cumprimento perfeito de todas as verdades que esses grandes reis só conseguiram enxergar de longe e proclamar. Agora a conexão fica cristalina. A soberania divina que Nabucodonosor foi forçado a admitir, Jesus a encarna como Senhor. O Deus vivo que salvou Daniel, Jesus é a própria vida que venceu a morte. A libertação que Ciro decretou foi só um gostinho da redenção final que Jesus oferece. Cada rei revelou um pedacinho. Jesus é o diamante completo. Mas não basta só entender os ecos. Para a gente pegar a dimensão da revolução, precisamos olhar para o que torna o som original tão diferente. A diferença fundamental entre os decretos daqueles reis e a realidade do reino de Cristo é o que muda o jogo todo. E o contraste é profundo. Os decretos dos reis eram selados com cera, um símbolo de autoridade frágil, temporal. O pacto do reino de Cristo é selado com o seu próprio sangue, um selo eterno. Os reinos da terra, por mais gigantes que fossem, eram limitados por fronteiras e pelo tempo. O reino de Cristo, esse é inabalável, e sua cidadania vale por toda a eternidade. Então, quando Jesus finalmente fala essas palavras, é um momento decisivo na história. Ele está basicamente dizendo: olha, a era dos ecos e das sombras acabou. A preparação está completa. A realidade que todos esperavam não está mais no futuro. Ela chegou. A promessa deixou de ser algo distante para se tornar uma presença aqui, agora, transformadora. E assim a gente termina com essa ideia. Aquele poder soberano, aquela força viva, aquele amor libertador, que os maiores reis da história só puderam vislumbrar. De muito longe, em Jesus, essa mesma divindade veio caminhar entre nós. O transcendente se tornou pessoal, a majestade se tornou íntima. E essa é talvez a notícia mais revolucionária de todas. A questão que fica no ar é: como é que se responde a um rei assim?